Bom, senhores, dando sequência ao nosso evento, para a questão de conveniência de horário, eu vou dar a palavra, então, à doutora Juliana Pereira, que é diretora executiva da Qualicorp, para falar do tema tratamentos de conflitos de consumo. Doutora Juliana. Bem, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui o convite honroso de poder participar desse primeiro encontro latino-americano de resolução de conflitos 4.0. Essa é sempre uma generosidade, um carinho especial pelo desembargador César Cury, que sempre, ao longo de muitos anos, tem esse tema na sua perspectiva profissional e intelectual e sempre é muito generoso nos convites à minha pessoa. E queria cumprimentar também todos os meus colegas aqui da mesa, dizer que a deferência foi porque é a única mulher que está aqui, tá? Quis dizer por causa do horário, mas eu vou levar dessa maneira, um cavalheirismo dos meus colegas. Bem, depois de ouvir, de uma forma bem tocante, as experiências dos nossos colegas da Argentina, das nossas expositoras anteriores, eu ousaria falar de tratativas de consumo em algumas perspectivas. A primeira delas, eu queria fazer uma contextualização. Porque hoje, como executiva privada, como executiva de uma empresa, mas há 20 anos como servidora pública na área de proteção ao consumidor, me deu uma visão um pouco privilegiada de todo esse processo. E, como uma estudiosa também da matéria, eu vou fazer uma contextualização rápida. Primeiro, que tratativa de consumo no Brasil, ela passa a ser, de fato, tratada na tutela administrativa e na tutela judicial, vamos dizer assim, de uma maneira muito intensa pós-Constituição de 88, pós-Lei 8.078, me deu um branco aqui, desembargador, pós-Código de Defesa do Consumidor de 1990. Tem até um desembargador aposentado de São Paulo, Risato Nunes, que fala o seguinte: consumidor, antes do Código, era chamado de azarado. Porque nós comprávamos alguma coisa no Brasil e falávamos, dei azar, estragou. Não é? Quer dizer, então, do ponto de vista de tutela mesmo, né, de direitos, nós vamos contextualizar 1990 para cá. Muito embora, né, você já tinha relações de consumo no Brasil, muito anteriores a 1990. Nós tínhamos aí um órgão chamado SUNAB. Tem gente que tem mais de 25 anos ou menos de 25 anos não vai lembrar o que era SUNAB, né? Que era a Superintendência de Abastecimento, faltava mercadoria na prateleira. Né? Quer dizer, se você pega um jovem hoje de 22, 23, 24 anos, ele vai achar que é uma piada, que isso não é real. Mas, então, fazendo um corte em 1990, a primeira pergunta que eu queria dizer é: quem era o consumidor em 1990? Quem era esse perfil, vamos chamar de litigante, vamos chamar de processante, vamos chamar de consumidor? Quem era ele? Ele vivia uma era inflacionária absurda, ele vivia todo dia correndo para abastecer o carro, para ir ao supermercado, para o dinheiro não perder o valor, e, com muita dificuldade, ele viajava de vez em quando, né? Porque uma classe média brasileira não viajava. Né, porque era caríssimo. Para o exterior, então, muito mais caro. Então, a média do consumidor brasileiro, ele vivia uma época de serviços estatais, telefonia, energia elétrica. Esse era o consumidor. Quem eram as empresas em 1990?
Estão falando aí, tem algumas nostalgias aqui, eu ouvi. Mas as empresas eram empresas brasileiras, o Brasil era fechado, muito fechado, para empresas estrangeiras. Quem se lembra, né, que dizem por aí que o presidente da República daquela altura, de 1990, fez 2 favores ao país. Abriu a economia e sancionou o Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Não vou citar ninguém para não falar de política que não está num bom momento para nenhum dos lados. Depois foi embora. Mas as empresas eram brasileiras e o presidente da Federação da Indústria de São Paulo, da Fiesp, era então Mário Amato. E ele disse o seguinte: chegou a lei que vai quebrar este país. O empresário brasileiro não vai suportar esta lei. E aí, neste momento, se abre um precedente para a globalização econômica. Se abre um precedente para as importações chegarem no Brasil. Quem tem mais de 25 anos vai lembrar também que nós chegávamos no supermercado e tinha setor de importados no supermercado. Por quê? Porque era muito difícil importar e havia um custo alto à importação. E as empresas falaram isso em 1990. Eu quero citar aqui, por exemplo, os bancos. Os bancos impetraram uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Código do Consumidor, dizendo: esse código não vale para mim, o que vale para mim é o regulamento do Banco Central. Por que eu estou fazendo esse momento nostalgia? Porque em 1990, nosso contexto era de conflito. Totalmente de conflito. E nós privilegiamos o conflito. Naquele momento, seja órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Judiciário, todos lidávamos com conflitos. Então, criamos um momento, eu não sei se está certo ou está errado, eu estou tentando fazer uma contextualização de que havia alguém do bem e alguém não do bem. Alguém a favor e alguém contra. Então, criamos uma relação econômica, jurídica de consumo pautado no conflito. Eu diria até num certo maniqueísmo, né? Que tinha o bom e o mal, o que não ajudou muito a sociedade brasileira. Mas, como a sociedade é uma sociedade que vai amadurecendo, não vamos aqui dava para fazer um simpósio sobre esses últimos 30 anos, muita coisa bacana aconteceu, né? E não foram só um ou outro empresário que se posicionou contra o código, ao contrário, nós tivemos também outras perspectivas na implementação da lei. Mas, dando um salto na história e pulando 30 anos de história, eu queria fazer as mesmas perguntas. Quem é o consumidor hoje? Né? Eu tenho uma coisa na minha memória, porque eu não vivi isso, mas eu tenho na memória que antigamente as pessoas davam linha de telefonia de casamento de presente. Alguém aqui lembra disso? Então. Hoje você compra um combo e ganha uma linha fixa. Ganha. E ninguém usa. A juventude hoje não sabe o que é telefonia fixa. Se o telefone na casa toca, a pessoa fala: que loucura é essa? Não é? Porque a juventude hoje não sabe o que é canal aberto, não sabe o que é TV aberta. Né? Tem uma outra conexão. Mas o consumidor hoje, que somos nós, também mudamos. Né? Nossos serviços estão todos privatizados, serviços públicos. Nós vivemos na era da tecnologia e da sociedade do espetáculo. Então, tudo vai para a rede social. Né? Nós somos uma outra sociedade. Em 1990, quando nós falávamos de privacidade, lá na Constituição, o que a gente cuidava? Da inviolabilidade do lar. Hoje eu prefiro que alguém entre lá em casa do que alguém pegue minha senha do celular. Será que sou só eu? Então, veja, a relação, esse perfil do consumidor é outro completamente. E ele é aquilo que nós estudávamos na academia, nos cursos que fazíamos de direito consumidor, ou na sociologia, nós falávamos: vai chegar a era do empoderamento do consumidor. Desculpa, já vivemos ela. Então, esse consumidor não se cala mais.
diante do que está certo, do que está justo, e, às vezes, até aquilo que não está certo e não está justo. Nós vamos falar sobre isso. Esse é o consumidor 30 anos depois. Quem são as empresas 30 anos depois do Código? Eu trabalho numa que tem capital aberto, dá explicação todo dia para acionista, e eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas mais valiosas para nós hoje é a nossa reputação. E a reputação corporativa hoje das empresas passa pelo que os consumidores pensam delas. Então, o mundo mudou completamente dentro de uma ótica de que esse empoderamento não vem só do cidadão consumidor. Ele passa também por uma outra, vamos dizer assim, por uma outra abordagem corporativa da tratativa de consumo. Hoje, a empresa, de uma maneira geral, e isso não é demagogia, né? É uma realidade. Se eu tenho um post de uma maneira complicada numa rede social, vira e mexe, eu tenho lá o comitê de acionistas me cobrando por que aconteceu aquilo. Quer dizer, não é a notificação do PROCON, não é a ação judicial só, é também a minha reputação nas redes sociais. Então, o mundo está de forma diferente. Por isso, o foco saiu do conflito e veio para a solução. Nessa mudança, nesses 30 anos, eu diria que nós temos alguns desafios. Porque a minha pergunta é, o Estado mudou nesses 30 anos? O curso de Direito que fizemos nas faculdades, e fazemos ainda, mudou nesses 30 anos? Será que nós, advogados, sim, também sou advogada, né? Nós estamos na mesma, vamos dizer assim, no mesmo idealismo de 30 anos atrás, em que o foco dos cursos de direito era lide, quem ataca e quem defende, e o bom advogado é que vence o outro. Em nenhum momento se chama um advogado que não seja um momento de conflito na sociedade. Você divorciou, alguém morreu, você vai romper uma sociedade, não é? Você não se aconselha no sentido conciliador. Achei fantástico a doutora Milan colocou aqui sobre a questão social. Né? Então, eu trago essa reflexão, né, porque me parece que, quando nós vamos falar de meios de resolução de conflitos, o Estado também tem que dar esse salto. E eu vejo que tem dado, tá? Não é uma crítica, mas eu acho que ele tem um processo, até porque é natural dos Estados, mais lento que a sociedade, de uma maneira geral. Principalmente quando nós olhamos pela perspectiva tecnológica. Né? Eu trabalhei no governo municipal, em governo federal. Eu me lembro, faz uns 5 anos que começou a ter o processo eletrônico no Ministério da Justiça. 5 anos. Então, o Estado tem as suas dificuldades. Então, nós precisamos de instrumentalizar o Estado, dar para o Estado as ferramentas adequadas. Aí, eu não acho que seja só do ponto de vista de tecnologia. E vou voltar de novo para a reflexão. Eu preciso preparar a sociedade para solucionar conflitos. Nós estamos vivendo um momento em que se acentua-se os conflitos. E isso reverbera em todas as esferas da sociedade. Eu trabalho na área de saúde suplementar, e às vezes eu vou para os fóruns do CNJ, para alguns espaços, eu digo, eu tenho uma notícia difícil para lidar. Eu não acho que vai diminuir o conflito. Quanto mais expectativa de direitos, quanto mais dificuldade se aparece na sociedade econômica, mais a tendência de aumentar os conflitos. E nós não estamos
ou não somos incentivados e preparados para o foco na solução. Já falei das faculdades, já falei da formação jurídica, acho que isso é imprescindível. E aí queria falar, obviamente, das empresas, né? Eu vou aproveitar para contar a experiência nossa e assim, já para finalizar um pouco essa reflexão que eu trouxe para fazer com vocês aqui hoje. Dentro de uma perspectiva histórica do conflito, as empresas, de uma maneira geral, não aprenderam a se relacionar com o seu cliente, com o seu consumidor. Elas aprenderam a se defender deles. Então, todas as vezes que um cliente aparece com uma reclamação, não interessa se essa reclamação é no canal direto ou se ele transbordou para o PROCON, para a Defensoria, para o Judiciário, vamos dizer assim, o mindset das empresas chama o jurídico, com todo o respeito aos jurídicos que existem no mercado. Eu tenho um diretor jurídico que é meu colega, é fantástico, competentíssimo, mas ele tem que atuar quando precisa do jurídico, quando é para defender a companhia. Do cliente, primeiro, eu tento me conciliar. Do cliente, primeiro, eu tento compreender por que aquela reclamação transbordou. Porque não adianta nós falarmos de tecnologia e de processo eletrônico e tudo mais, se dentro da sociedade você não tiver isso como prioridade. Você vai ter lá o convênio do consumidor.gov com o CNJ, fantástico, excelente iniciativa do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma tradição antiguíssima, antes de estar na moda, isso aqui já acontecia no Rio de Janeiro, essa tendência de solucionar conflito. Mas isso precisa ser prioridade na sociedade, precisa ser prioridade nas empresas, precisa ser prioridade nos órgãos reguladores. O órgão regulador de saúde, de telecom, a Federação Brasileira de Bancos, o Banco Central, isso precisa ser prioridade, porque senão a gente vai demorar mais tempo. Dentro dessa lógica, dentro da companhia, o que nós fizemos? Hoje, só está debaixo do jurídico aquilo que é contencioso puro e simples. Puro e simples por quê? Já tem uma petição, já tem número de processo e já abriu prazo para defesa. PROCON, Defensoria Pública, inclusive nós fomos uma das primeiras empresas do setor de saúde que assinou uma cooperação com a Defensoria Pública do Rio, começamos pela do Rio de Janeiro, para, antes do ajuizamento da ação, nos procurar, para tentar a solução pré-processual ou administrativa. Para vocês terem uma ideia, a companhia se mexeu toda. Por quê? Porque no termo de cooperação que nós assinamos com a Defensoria, eu assinei lá e as pessoas acharam que eu estava maluca, eu devia estar mesmo, mas tudo bem, funcionou. Eu falei que em 3 horas eu ia responder para a Defensoria Pública casos de urgência e emergência. Aí, obviamente, foi o jurídico, mas veja bem. Eu falei, veja bem não, está o meu celular aqui. Se as instâncias dentro da corporação não funcionar, é o meu celular que a doutora Patrícia, coordenadora do NUDECOM aqui do Rio, tem. E é a mim que ela vai achar. Porque ou isso é para valer, ou isso é marketing. E marketing não comporta... Profissionalmente, eu não toleraria fazer marketing. E a coisa funciona. Sabe quantas ações judiciais nós temos da Defensoria nos últimos 12 meses? Com todo respeito. 0. Por quê? Porque todas nós atuamos pré-processualmente. Até quando nós não somos, porque nós fazemos a mediação, a administração de plano de saúde, nós buscamos os nossos parceiros de operadora para ajudar a resolver. Então, eu até trouxe uns dados aqui para compartilhar rapidamente. Não quero fazer merchan de empresa, porque eu acho que as empresas, e vou pegar de novo a fala da professora, que eu achei fantástica, doutora Mila, o papel e a função social das empresas. Eu
em 20 anos de setor público e como professora e etc., eu sempre fiquei imaginando que, no final do dia, função social é cuidar bem de gente. E cuidar bem de gente é obrigação de quem vive de vender coisa para algumas pessoas, que são as empresas. Ou nós vendemos ou prestamos serviço e, do outro lado, alguém paga um boleto, alguém paga um cartão de crédito, alguém paga alguma coisa. Então, para mim, função social é você ter a capacidade de, dentro das suas instâncias, atendimento telefônico, atendimento de rede social, atendimento de WhatsApp, lá nós temos aplicativo e tudo. PROCON, aqui nós temos 90% de resolutividade nos PROCONs, dados do Ministério da Justiça. Nós reduzimos, de um ano para outro, 25% de reclamações em PROCONs, porque nós melhoramos o canal 1. Eu não falo isso para fazer merchan, eu acho que isso é obrigação das empresas. Função social é isso. Não é você fazer filantropia, mostrar que você ajuda uma ONG, isso também é bacana. Não é você só falar do ponto de vista, eu troquei todo o papel da companhia, agora é reciclado, agora eu trabalho, né, de uma maneira bacana, go. Mas a primeira função social da empresa é saber ouvir e resolver conflitos daqueles que mantêm uma empresa no ar, que são seus clientes, consumidores. Feito isso, ela tem que ouvir as instâncias para onde transbordaram. PROCON, Defensoria, Poder Judiciário. Função social era você não botar um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer uma defesa num processo que você bota até o nome errado, né? Flávio Citro sabe bem do que eu estou falando. Né? Que a pessoa, o advogado, a empresa botou lá a defesa com o nome de outro, não era nem daquele. Por quê? Porque isso é uma manivela, uma máquina de fazer contestação. Isso não é função social. Se vem, faz o seu selo amigo da justiça, e o seu quarteirizado advogado está entregando a petição mais horrorosa e chega em qualquer justiça e diz assim, não tem acordo. E aí? Não tem acordo. Então, ou a gente começa a preparar a sociedade do ponto de vista conceitual e de compromisso, ou não adianta nada a gente só ter tecnologia. Nós não vamos alcançar o que a gente pretende com as tecnologias, que é uma sociedade mais civilizada, mais justa, mais equilibrada, menos cara, porque o custo do conflito é altíssimo para empresas, para consumidores e para o Estado. Enfim, eram essas as minhas reflexões dessa tarde e agradeço a disponibilidade de todos em me ouvir.